Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade à leitura do livro dos Salmos, em nossa leitura bíblica diária. E agora nós vamos para o Salmo de número 8. Eu sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e é um prazer estar com os irmãos compartilhando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida Atualizada, a NAA. Diz assim a palavra do Senhor. O título do salmo é Ao Mestre do Canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Queridos, como já vimos logo no título deste salmo, este é um salmo escrito pelo rei Davi, um salmo de louvor e celebração ao Senhor, o Deus da aliança. O Senhor Jeová, o grande eu sou. O salmista, nesta obra, ele vai destacar a criação de Deus. Alan Herman, ele diz em seu comentário ao livro dos Salmos que a criação é o foco deste hino de louvor. Neste salmo de louvor, Davi se admira de que Deus, o Deus da criação, o grande e glorioso Jeová, dê atenção a frágeis seres humanos aqui na terra. Davi compreende que Deus glorifica o seu nome nos céus. Mas como pode trazer glória para si na terra por meio de pessoas tão fracas e pecadoras? De acordo com o título do salmo, trata-se de uma canção para ser entoada durante o período da colheita das uvas. A Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, traz exatamente essa expressão, para os lagares, relacionando-o a uma palavra hebraica que corresponde a uvas. Portanto, neste sentido, pode-se dizer que essa música ela foi feita exatamente para ser cantada durante a colheita das uvas. Derek Kidney diz que este salmo é um exemplo insuperável daquilo que é um hino de louvor a Deus. De acordo com Kidney, esse salmo celebra a glória de Deus, a graça de Deus. Esse salmo narra aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito. E nos coloca, tanto a nós como a criação de Deus, em relação com o próprio Deus, em um relacionamento com o próprio Deus. Tudo, segundo Kidney, com perfeita economia de palavras e um espírito de alegria misturada com reverência e santo temor. Charles Spurgeon diz que o Salmo 8 pode ser chamado de a canção do astrônomo. É o momento em que o salmista se volta para o céu e contempla a lua, as estrelas, tudo aquilo que Deus criou. O salmista fica extasiado diante da grandeza insondável dos céus, da variedade de estrelas e do brilho da lua, obras das mãos de Deus. Purkase diz que este salmo tem sido chamado de Gênesis 1 em forma de música, ou seja, o melhor comentário de Gênesis 1. E por fim, este salmo é também um salmo messiânico, e tanto em Mateus 21 como em Hebreus capítulo 2,
ele é vinculado a Jesus, o Messias. Dito isso, vamos ao versículo 1. O versículo 1 e o versículo 2, ele manifesta a majestade do Criador. O salmista ele começa declarando: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Davi não apenas reconhece a grandeza de Deus, mas também a realidade de uma relação, de um relacionamento pessoal com o Senhor. O nome Senhor aqui no hebraico é Jeová ou Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou, que vê e ouve e socorre o seu povo. Alan Herman vai dizer que este salmo ele é aberto com uma declaração da majestade do nome de Deus, o qual é abordado pelo uso do seu nome pactual, Senhor, Yahvé, no qual se adiciona a expressão Nosso Senhor. E observe que essa expressão, Nosso Senhor ou Senhor Nosso, é uma tríplice confissão de fé. Ao se referir ao Senhor como Nosso Senhor, o salmista ele está dizendo: existe apenas um Deus. Todos foram criados por este Deus. E Israel é o seu povo, o seu rebanho em especial. Por isso, o povo de Israel pode se dirigir ao Senhor dizendo: Senhor nosso. Porém, Deus ele não é um Deus tribal que pertence somente à nação de Israel. Pelo contrário, Deus deseja que o seu nome, ou seja, seu caráter, sua reputação, seja conhecido de todos os povos da terra. Por isso ele manifesta a sua glória sobre toda a terra. A expressão majestade e nome aqui são termos paralelos. Majestade indica glória, honra, enquanto que o nome não é somente um título, mas indica que o próprio Deus habita sobre a terra. Então essas duas expressões juntas aqui demonstram que Deus e sua glória enchem toda a criação. Observe que Deus não apenas colocou a sua glória no céu, mas aprove a Ele compartilhar essa glória com todas as suas criaturas aqui na terra. Quando olhamos para a história de Israel, nós vimos que a glória de Deus habitou com seu povo durante todo o tempo. Do deserto, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, a glória de Deus que se manifestava no tabernáculo. Depois a glória de Deus se manifestava no templo erguido por Salomão. E por fim, a glória de Deus ela se manifestou de maneira especial por meio do seu próprio Filho Jesus Cristo. O apóstolo João, escrevendo em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que homens cruéis crucificaram o Senhor da glória. E ainda em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou e voltou aos céus em honra e em glória. Portanto, o Deus que manifestou no céu a sua glória, ele também manifesta o seu nome, a sua presença aqui na terra. O nome de Deus é magnífico em toda a terra, conforme o salmista aqui declara. E não há um recanto sequer da terra onde o nome de Deus não seja magnífico. Charles Spurgeon, em seu livro de comentário ao livro dos Salmos, ele escreve, citando Adam Clarke, ele diz: como é ilustre o nome de Jesus por todo o mundo, a sua encarnação, nascimento, vida, pregação, milagres, paixão, morte, ressurreição e ascensão são célebres pelo mundo inteiro.
a sua religião, os dons e graça do seu Espírito, o seu povo, os cristãos, o seu Evangelho e pregadores do Evangelho são falados em todos os lugares. Nenhum nome é tão universal e não há poder e influência que sejam tão geralmente sentidos como o do Salvador da humanidade. É por isso que o salmista, aqui no Salmo de número 8, ele declara que o nome de Deus ele é magnífico na terra, porque ele expôs a sua majestade no céu. Tanto que ainda hoje ficamos extasiados com a grandeza insondável do universo. O Salmo 119, versículo 1, ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Observe que esta linguagem ela diferencia Deus de toda a sua criação e apresenta a Deus como Deus transcendente, que transcende a tudo que ele criou. Mas ao mesmo tempo ela também mostra um Deus que é imanente, que está presente em tudo, que permanece em tudo, que é essencial e intrínseco a tudo o que ele criou. E isso fica muito claro aqui no versículo de número 2, quando ele diz: da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Observe que até seres humanos mais fracos, de fala ainda inarticulada, servem de firme testemunho da glória de Deus e fazem parar o inimigo e o vingador, conforme o salmista descreve. Jesus afirma que as crianças e sua fé simples são o que melhor representa o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, lá no versículo 4, nesse texto nós vemos os discípulos questionando o Senhor acerca de quem poderia ser o maior no reino de Deus. Jesus simplesmente coloca uma criança no meio deles e declara que aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Observe que a humildade da criança está na sua fragilidade. Consiste em inocente confiança, vulnerabilidade e incapacidade de fazer progresso sem a ajuda, sem a direção, sem a orientação dos pais, sem os recursos que seus pais lhe disponibilizam. E são estes seres que o salmista declara aqui que Deus usa em louvor para vencer o inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo declara, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus pode usar as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. Jesus, ele cita este versículo número 2 do Salmo 8, lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 16. Em resposta às autoridades que queriam que ele fizesse calar as crianças que entoavam seu louvor enquanto ele entrava em Jerusalém. Naquele dia, aquelas autoridades religiosas se calaram diante do louvor daquelas crianças dentro do templo. É por isso que essa declaração do salmista significa dizer que Jeová é tão grandioso que pode colocar seu louvor nos lábios de bebês e de crianças que correm pelas ruas e ainda assim não ser privado da sua glória. As palavras são apenas sons e fôlegos, duas coisas extremamente frágeis. No entanto, as palavras de louvor que vêm até dos lábios de crianças que ainda mamam, ou de crianças que já correm pelo meio da rua, são capazes de derrotar os inimigos de Deus. Por Kaiser, ele fala em seu comentário bíblico que Deus ordenou que mesmo os representantes mais frágeis da humanidade deveriam ser seus vencedores para confundir e silenciar aqueles que se opõem ao seu reino e negam a sua bondade e providência. Um salmo como este, meus irmãos, nos faz entender
que o Senhor que habita no mais alto e sublime trono, cujo nome enche toda a terra, a presença dele enche toda a terra, este Deus, ele recebe o nosso louvor, ele recebe a nossa adoração. E ele faz com que a nossa adoração seja um instrumento em suas mãos para derrotar os seus inimigos, para demonstrar aos seus inimigos o seu poder, a sua grandeza, que mesmo por meio da adoração de seres pequenos e frágeis, eles podem ser derrotados. Portanto, há aqui um estímulo a adorarmos ao Senhor, a rendermos louvor a Ele, a contemplarmos a sua grandeza, a sua majestade e nos rendermos a Ele em um louvor sincero, em uma adoração convicta do nosso coração. Portanto, meus irmãos, fica na paz de Senhor Jesus. No próximo áudio nós vamos dar continuidade à parte 2 do Salmo de número 8.